Fala, seus lindos, sejam bem-vindos a mais um podcast. E aí, Lesser? Você me pergunta e eu, junto com o convidado, responde aqui. Já se inscreve nesse canal para você não perder nenhum episódio, porque olha, cada episódio tá assim incrível. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, uma amiga que eu conheci num evento da Willbank, que é uma marca também que eu gosto muito, por isso que eu até citei o nome aqui sem nenhum problema. E nos conhecemos lá e sabe aquela amizade que a gente já faz à primeira vista? Foi bem assim. Ela que é mãe, conhecida como a mãe virtual, Larissa Ribeiro. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast do Iago. E bora responder essas perguntas. Gente, ela tá morrendo de medo de eu trazer uma polêmica pra ela, mas já falei pra ela assim, ó, pode ficar tranquilinha que não vai ter polêmica, para conhecer a sua história, seu conteúdo. Eu gostei muito da sua personalidade, super desenrolada, e já a gente gravou um vídeo lá na Willbank, né? E aí ela já veio com a ideia. Eu gosto de pessoas assim, que já pensa, já interage, já participa, e foi incrível. Então eu quis te trazer aqui para que o pessoal conheça você um pouquinho mais. Ai, muito obrigada. Amiga, como que surgiu essa história de criar conteúdo para internet, assim? Me conta. Então, eu comecei a gravar mesmo, e lá no comecinho que não existia influenciador ainda muito, assim, na minha cidade, eu sou de Mauá, né? É uma cidade pequena, e aí eu comecei a gravar conteúdo para uma loja de roupa. Eles postaram lá que precisava de uma modelo, e aí eu falei, vou tentar, né? Eu fazia faculdade de informática na época. E aí eu falei, vou tentar. Aí eu mandei, né, pra eles, e aí eu comecei a tirar foto, fazer provador, né? E aí, conforme foi indo, aí eu fiz minha primeira parceria, que foi com um salão de beleza, que era no shopping, foi o auge, assim, fui lá, fiz o cabelo de graça. E aí, nisso, eu comecei a postar a minha rotina, postar foto de look, e foi assim que eu comecei a postar mesmo. Mas trabalhar 100% como influenciadora mesmo foi quando meu filho nasceu, que aí foi logo em seguida, um mês depois, começou a pandemia. E aí eu postava tudo, né, sobre ele, sobre a minha rotina. E aí eu decidi que eu ia sair do meu emprego CLT pra trabalhar com a internet mesmo. E como foi essa decisão? Você ficou com medo, assim, de deixar algo fixo pra alguém certo? Eu fiquei com muito medo, porque na época meu filho tinha... Quando eu voltei a trabalhar, meu filho tinha 6 meses. E aí tava no auge da pandemia, que foi em 2020. E tava tudo fechado. E aí eu fiquei, vou voltar a trabalhar, o que ele vai fazer? Como que eu vou deixar ele? Eu fiquei com medo de deixar na escola. E aí, graças a Deus, a minha mãe e meu irmão me ajudou muito. Eles olhavam ele, mas aí eu não pude sair do serviço naquele momento, porque o meu esposo, ele sofreu um acidente de moto. E aí, como tava na pandemia, ele não recebia do INSS. Então, foi uma época, assim, muito conturbada. E aí, quando ele fez 1 aninho, eu decidi que eu queria mesmo, que foi quando falou que ia reabrir tudo, sabe? Que aí reabriu tudo. E aí, eu fui lá e falei, eu quero sair, pode me mandar embora e tal. Aí, peguei as férias. Quando eu saí de férias, fechou tudo de novo. Aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu pedi pra ser mandada embora. As lojas, que era o que eu tava contando pra voltar a trabalhar, fecharam. E eu já pedi as contas. E agora, né? O que eu vou fazer? Aí eu tive que fazer dar certo. Aí eu comecei a trabalhar 100% com a internet mesmo. Que legal. Qual foi o vídeo, assim, que, tipo, explodiu, viralizou? O que esse vídeo falava? Então, eu perdi 2 contas antes dessa que eu tenho hoje, né? E aí, na minha primeira conta, eu só postava sobre a minha maternidade e ser modelo. Na minha segunda conta, aí eu já comecei a postar vídeo. Aí eu sempre gostei de ser eu mesma, sabe? E aí eu fiz um vídeo que explodiu, eu ganhei 17 mil seguidores. Na época, era tipo assim, meu Deus! Que foi um vídeo que eu caí da escada. E aí eu fui pro hospital. E eu tava com uma roupa que eu ia sair, eu ia ir no aniversário. E aí, na época que tava calça de shopping, sabe? E aí a enfermeira queria cortar minha calça. Meu Deus! Como assim? Não, paguei caro. E eu assim, essa calça custou R$200. Eu falei, não vai cortar não. E aí eu gravei um vídeo contando isso. E aí, tipo, viralizou no TikTok, viralizou em tudo. E aí eu comecei a ganhar bastante seguidor. Só que aí eu falei, vou ser eu mesma. Se eu ver graça em alguma coisa, eu vou postar. Comecei a fazer piadinha, assim, meme, né? Das situações cotidianas. E aí, quando eu tava com 97 mil seguidores nesse perfil, eu perdi minha conta.
Meu Me Deus. hackearam, pode falar? Hackearam. Pode. Me hackearam e aí deram aquele golpe do Pix e tal. E aí eu já tinha começado a dar dica de mãe. Porque eu falei, gente, eu acho que era uma coisa que ninguém fazia, assim, ninguém dava dica, como se fosse uma mãe, sabe? E eu sempre fui aquela amiga que responde conselho. Sim. Então, eu sempre fui muito boa em dar conselho. Tipo, as pessoas me perguntam, o que você acha? Eu falei, acho que eu vou gravar sobre isso. Eu ainda tinha muita vergonha. Porque eu falei, vou colocar minha cara ali e começar a dar conselho. As pessoas vão falar, quem que tá te pedindo isso, né? E aí, eu comecei a ensinar a fazer feijão, ensinar a fazer arroz, como que escolher a batata. Inclusive, vou assistir, porque eu não sei fazer nada. Agora que eu tô aprendendo que meu namorado me força. Assiste. E aí eu falei, acho que vou fazer dessa forma. E como eu sou mãe, e aí, mãe tem muito medo de morrer. Ai, tá repreendendo. Eu tenho muito medo de morrer. E aí eu falei, se eu morrer, né? Pelo menos meu filho vai ter lá os vídeos pra ele assistir. Olha, que bonitinho. E aí eu comecei a gravar. E aí não é bonitinho você morrer, tá? É bonitinho você ter pensado nisso. Não quero morrer. Aquelas coisas de chorar. E aí eu fiquei pensando, eu falei, seria uma coisa que eu queria que meu filho assistisse, sabe? E eu me encontrei. Foi tipo assim, uma ideia que eu tive e eu falo que foi o meu propósito mesmo. Aí você virou a mãe virtual. A mãe virtual. Eu falei, eu preciso de um nome. Eu sempre falava que era um manual de sobrevivência da vida adulta, né? Pra ensinar as pessoas a fazerem as coisas. E aí, virei a mãe virtual. Mas você acha que antes dele, você sempre teve esse instinto maternal, assim, de querer cuidar das pessoas, de aconselhar? Sim, eu sempre fui a amiga que dava conselho, sabe? Eu não sei se é porque eu sempre fui a amiga mais bundona. E na minha família sempre foi muito tipo assim, você não pode fazer isso, não vai acontecer isso. Muito exemplo, sabe? Sim. Então eu sempre tive medo de fazer as coisas e eu dava conselho para meus amigos. Tinha muita experiência? Não. Mas pela minha consciência, eu falava... Sua mãe sempre foi presente? Sim, eu tenho duas mães, né? Eu tenho uma mãe de criação e uma mãe biológica. E aí elas sempre foram muito, assim... muito abertas a conversar, Sim. sabe? A explicar as coisas, do jeitinho delas, mas sempre foi muito aberto, assim. E você engravidou com quantos anos? Eu engravidei na adolescência, com 21 anos. Na minha cabeça, eu tava ficando grávida na adolescência. Como assim? Me conta essa história direito. Eu fiquei com muito medo, porque eu tinha acabado de entrar na pós-graduação e eu tava trabalhando e eu tava no meu auge como modelo e aí fiquei grávida. Então foi um desafio. Foi um desafio. Eu fiquei com muito medo mesmo. Eu fiquei... Tanto que no começo, assim, eu nem aceitava muito que eu tava grávida. Nossa, mas tipo, quando nasceu e tudo mais, como vocês se prepararam pra esse momento? Depois foi mais tranquilo ou continuou sendo desafio? Porque você achava que não tava preparada, a maturidade, assim? Eu acho que quando eu fiquei grávida, quando eu tava, acho que com uns 3 meses, eu tive o início de um aborto. E aí, nesse dia, foi quando caiu a minha ficha que eu tava grávida, sabe? Porque antes eu ficava, tipo, alguém falava, você tá grávida? Eu ficava assim, para de falar isso. Por que você tá falando que eu tô grávida pros outros, sabe? Eu fiquei com muita vergonha. Porque na minha cabeça eu tava meio que frustrando as pessoas, tipo assim, porque era meu sonho casar, ter minha casa e depois ter um filho, né? E eu adiantei as etapas. Então, eu fiquei muito frustrada e falei, tô no último ano da pós, o que eu vou fazer? Uma criança, não tenho uma casa, como que eu vou ter essa criança, né? E aí, quando eu tive esse quase aborto, eu fiquei com muito medo, eu chorei muito mesmo no banheiro, assim, quando eu vi. E aí, eu lembro como se fosse hoje, era uma madrugada. E aí eu fui pro médico de carro e aí eu fui orando, sabe? Sim. Tipo, pedindo pra que aquilo não fosse verdade. E aí eu acho que ali caiu minha ficha que eu era mãe. Aí eu tive que amadurecer, né? Sim. Então, eu acho que talvez, né, com o medo de perder, falou, não, eu quero sim, tipo, é meu. E aí você ficou feliz por aquela gestação, exatamente, né? Mesmo que eu tivesse com muito medo, né? Mas aí eu falei, não. E as coisas foram se encaixando, né? Então, você, menina aí que tá desesperada porque isso aconteceu com você, calma, tudo vai dar certo no final, né? Você vai ter o apoio de pessoas que te amam, né? De Deus, principalmente, que Deus tem plano na vida de cada um, vai dar certo. E às vezes eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente tem um sonho
que a gente acha que vai ser aquela escadinha, assim, de... Ah, eu vou me formar, aí eu vou ter minha casa, aí eu vou ter meu casamento de princesa, e aí só depois eu vou ter um filho. E às vezes, essa não é a ordem que é pra ser na sua vida, sabe? Eu acredito muito em propósito. Eu falo que esse trabalho que eu tenho hoje é o meu propósito. E eu acredito que ter o Henry também foi um propósito, sabe? Na minha vida. Então, se você tá com medo... Pode ficar tranquila que a sua escada não é igual à escada de todo mundo, não é porque fulano casou e não sei o que você precisa ser assim, sabe? Às vezes as coisas acontecem pra... Sim, não existe um padrão, né? Tem que ser dessa forma. A sociedade fala, incentiva, a gente cresce, né? Ai, 25 anos, vou estar casado, vou ter filhos, vou ter uma casa. Sim. Mas às vezes a dificuldade da vida não consegue. Às vezes você tá com 30, 40 anos, não teve uma casa ainda, não teve um carro. E a vida te levou para um outro lado, né? Mas não precisa ser na ordem. O importante é que você saiba lidar com cada etapa, mesmo sendo difícil e desafiador, e confiar em Deus, ter fé e se rodear de pessoas boas. É o que eu sempre falo, né? A gente não pode medir o nosso tempo com a régua dos outros. Então... É porque a gente sempre vai olhar, né? Claro, o jardim do vizinho é mais bonito que o nosso. A vida daquela pessoa parece ser melhor. Ai, da influência que tá postando só coisas boas. Não, mas todo mundo tem desafio, viu, gente? Todo mundo tem... Como você percebeu que você tava sendo conhecida, assim, que tava famosa na internet? Então, às vezes eu ainda não acredito. Ah, é? Às vezes é meio... Eu fico, meu Deus, mas me conhece, sabe? Eu acho que a minha ficha começou a cair mais agora quando eu vou nos lugares e as pessoas me conhecem. E aí eu fico tipo assim, eita. Tanto que às vezes até me dá... Eu fico um pouco insegura quando eu vou em algum lugar e as pessoas ficam olhando, sabe? Tipo, ficam olhando, aí cochicha, aí pega o celular e mostra. Eu acho que minha ficha caiu mais agora mesmo. E sua família, como que lidou assim com isso? Tipo, você sendo influencer? Acho que a minha família meio que não entende muito, assim, o que é isso, qual é o tamanho. Tem pessoas que entendem, né? Tipo, meu irmão, ele sempre me apoia, sempre vai comigo em tudo. Mas o restante, como é bastante gente de idade, as pessoas meio... E seu marido... é só a Larissa. Sim. Seu marido grava vídeo com você? Ou ele é mais reservado? Ele não tem nem Instagram. Não tem? Não tem nem Instagram. Ele tem um TikTok, mas ele não posta nada, não tem nem foto, nada. Me segue lá, mas, tipo, ele não é uma pessoa... que gosta, sabe? Ele é totalmente low profile. Mas quando eu peço, assim, ele grava. E tem vezes que não. Aí agora eu já acostumei, mas antes a gente brigava. É o jeito da pessoa, né? Tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta e tá tudo bem também. Desde que respeite, né? Que apoie. Sim. Esse é o mais importante. Sim. Como que você, então, descreveria o seu tipo de conteúdo? Conteúdo voltado pra quem é mãe ou pra todo mundo, pra família? Eu acho que é mais família. É mais... Assim, eu dou bastante dica que serve pra todas as pessoas, né? Eu recebo mensagem de meninas de 12 anos e mulheres de 40, de 50. Meu público, ele é bem variado, assim. É bastante mulher, né? Então, eu acredito que minhas dicas sempre... Tem mulher que fala... Ai, Lari, tipo, você fala coisas que, tipo, nem eu nunca ouvi da minha mãe, sabe? E eu acho que isso é muito bom. Que legal. E que dica você daria, assim, pra quem quer começar também a fazer conteúdos parecidos com o seu? Constância, disciplina e fé. Eu acho que essas 3 coisas vão te levar a lugares que você nunca imaginou que você ia pisar. Igual eu nunca imaginei que eu ia estar aqui falando num podcast. Mas quando você tem constância e disciplina, você não para de fazer aquilo até aquilo dar certo. E é isso que faz dar certo na internet, né? Porque às vezes a gente olha e fala, ai, posta um vídeo, não deu certo, não vou postar mais. Ah, porque esse vídeo não deu certo, não vou postar mais. E às vezes o seu próximo é o que vai dar aquela virada de chave, entendeu? Então não desistir e ter fé, né? Você acreditar que você merece muitas coisas boas, porque realmente você merece. Eu acredito muito em Deus. Lari, um passarinho verde me contou que você tem um objetivo, um sonho de fazer uma ONG um dia. Sim. Para mulheres, meninas. Conta um pouquinho mais sobre isso. Nossa, eu acho que é o maior sonho agora que eu tenho assim. Todo dia que eu vejo, que eu recebo algum comentário, eu quero muito fazer... Não sei se chamaria ONG, qual seria o nome, né? Mas eu quero muito ajudar meninas jovens que não têm a oportunidade de se profissionalizar ou que precisem
de uma ajuda psicológica, de uma terapia, de alguém, sabe, pra conversar, porque eu recebo muitos comentários, muita gente precisa de ajuda, sabe? E aí eu queria muito ajudar essas meninas, tipo, eu tenho parceria com unha, com cílios, com tudo. Então, tipo assim, você pode dar um curso pra esse grupo de meninas, pra elas terem uma profissão, sabe? Porque eu acho que é tão difícil a gente conseguir se achar, sabe? E eu acho que falta isso pras meninas, sabe? Que legal. Acho que dá pra você começar como uma mentoria. Eu tô criando também uma mentoria que é pra ajudar um tipo de perfil também. Ai, que legal. Poderia dar uma mentoria, chamar pessoas também pra participar dessa mentoria com seu grupo de mulheres e depois fazendo vários projetos até se tornar um projeto grande, né? Até mesmo uma ONG. Acho que você pode me deu uma ideia aqui. iniciar por aí. Amigos é assim também. A gente dá dicas, dá uma ajudinha, uma opinião. E como que você escolhe as marcas que você quer trabalhar? Elas vão até você, você vai? Como que funciona esse universo com as marcas? Então, eu tenho uma assessora hoje e aí ela cuida disso pra mim. Aí as marcas chamam a gente, né, por e-mail ou pelo direct, e eu sempre direciono pra ela. E aí a gente vê o que tem a ver com o meu público e com o que eu acredito, né? Eu recebo muita proposta de jogo de azar, né? Tigrinho, essas coisas. E eu acho que não combina, sabe? E vai contra o que eu acredito. Não tenho nada contra quem faça, mas eu acho que os meus princípios, sabe? Então você escolhe bem as marcas que você vai falar, até porque as pessoas acreditam no que você fala, né? E geralmente o que a gente faz? A gente, se é um produto, coisas que eu uso mesmo, sabe? Que eu vou usar realmente no dia a dia. Eu nunca pego coisas que... Porque também não faz sentido, né? Fica aquela coisa engessada. Você só vai lá, fala, ganha seu dinheiro e não agrega em nada, né? Eu gosto muito de falar sobre coisas que realmente eu uso, que eu conheço, né? Tem algo no mundo dos influencers que você sabe que existe, mas as pessoas não sabem? Algumas coisas assim ocultas? Ai, deixa eu ver o que eu posso... Pensando, pra não ser... Não, eu acho que as pessoas acham que é muito glamour, assim, entre... todas as pessoas, assim, que você vai ir, vamos supor, num evento, né? A gente vai num evento e as pessoas acham que todo mundo que tá ali é amigo, e a gente sabe que não é. Sim. É uma coisa, tipo assim, meio de ego. Ai, não, eu tenho tantos seguidores, então eu não vou falar com fulano. Ai, eu tenho tantos seguidores, então eu não posso me misturar com fulano que tem tantos. Só que, tipo... são pessoas, gente. Sim, no final das contas. E é uma coisa que rola muito, né? Você sabe. Sim, eu tava falando isso no programa anterior, que no final das contas, aquele que tem 1000 hoje, pode ser que viralize e te ultrapasse. E aí você menosprezou, não quis assunto, aí depois você ainda vai ter a cara de pau de fingir que é amigo dessa pessoa, né? Eu me sinto muito... eu não sei, quando eu vou em evento, tipo assim, eu não tenho... a minha rede de amigos não são muitos influenciadores. Tenho você, tenho mais alguns, mas são muito poucos. Então, as pessoas que eu vivo são pessoas do mundo real. Então, meio que as pessoas não perguntam pra mim, quantos seguidores você tem? Não sei o quê. E quando você chega né, com muitas pessoas assim, as pessoas geralmente vivem numa bolha. Que você fica assim... cara, eu não sou meu número de seguidores, eu não sou isso, entendeu? Tipo, eu sou a Lari, eu tenho uma essência, eu tenho um propósito, e por isso que eu trabalho na internet. Mas tem gente que não, tem gente que realmente é só números. Mas eu acho que por isso que algumas pessoas se conectam com você, por ver essa verdade também, né? Em tudo que faz, isso é muito importante. Algum momento você já se sentiu pressionada de ter que fazer um tipo de conteúdo, porque a marca pediu, ou porque os números não estavam indo bem, aí você falou assim, eu preciso mudar meu conteúdo, mas não era uma coisa que você queria fazer, ou não, você só faz realmente aquilo que você acha que deve fazer. Nunca me senti pressionada, não. Eu sempre realmente faço, até quando eu trabalho com marcas, a gente apresenta, tipo, de uma forma, eu acho que isso aqui vai conversar com o público da Lari, né? Porque tem marca que vem muito engessadinha, tipo, eu quero que você fale assim, 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 assim. A gente tenta trazer pro meu mundo mesmo, de falar com meus filhos. Entendi. Me diz uma coisa, uma pergunta super aleatória agora. Você gosta de bolos? Eu gosto. Gosta? Gosto. Pois um dos nossos patrocinadores de hoje é a Sodier Bolos e Doces. Gente, se você quer aquele bolo delicioso que todo mundo vai sair comentando depois da sua festa, vocês têm que conhecer a Sodier. Além de ter mais de 100 sabores de bolos no cardápio, eles também têm doces gourmet
mês. E uma linha de salgadinho, sabe? Coxinha, risole, essas coisas. Umas pessoas acham que é só bolo, mas não. Tem docinhos gourmets e também tem salgados. A minha favorita fica lá no Itaim Paulista, né? Que é próximo do bairro onde eu moro, mas sempre tem uma pertinho aí de você. Mas lá eles entregam também. Então, se lá entregar no seu endereço, peça de lá e fala que veio através de mim, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Tem vários sabores, assim, é um mais gostoso que o outro. Massa branca, tem o recheio de chocolate também, enfim, tem vários recheios. Eu sou suspeita a falar, porque eu sempre peço. E toda festa que eu faço tem que ter sodier. Você viu, né? Você tem que comprar da sodier, para as pessoas não falarem do seu... Eu vou com meu irmão direto, a gente toma um cafezinho numa sodier que tem lá perto de casa. E aí tem um bolo que é o meu favorito. Ele é massa de chocolate e ele tem um recheio de leite ninho. Gente, meu É Deus. surreal dos deuses, não é? Me deu até água na boca. Pensei que você ia tirar um bolo aí. Toma. Então, menina, era pra vir o bolo, realmente. Mas o que aconteceu? Hoje eu tô aqui perto do estúdio, não fui pra casa. E aí não dava tempo de eu ir lá buscar. Mas na próxima eu prometo te trazer um bolo pra você comer. Enfim, ou eu mando enviar lá na sua casa. Ai, que delícia. Tá bom? Agora a gente vai entrar num quadro super especial, mas polêmico. Você é uma pessoa meia polêmica ou não? Eu tenho opiniões polêmicas. É, então assim, ó, mas aqui é só se você quiser, não tem pressão. Você vai escolher um número de 1 a 4 que tá aqui na tela e cada número tem uma pergunta. Número 3, aí eu vou ler a pergunta. Se você me responder essa pergunta, você ganha um presente. Tá, eu respondendo todas, só ganhar um presente. É isso aí. Não, só ganha um presente só, tá? Da pergunta que você respondeu. É só pra você saber qual é o número. Qual é o número que você escolhe? E acho que eu vou querer o número 1. Número 1. Tá. Vamos lá. Já entrou em algum mal entendido nas redes sociais que te trouxe, assim, bem problema? Tipo, eu falei de um assunto que eu não deveria falar. E qual foi esse assunto? É uma coisa pessoal, mas não vai ser uma polêmica aqui. Na verdade, eu fui um pouco julgada sem as pessoas saberem... O contexto da história. Ai, meu Deus, olha eu sendo cancelada na família. De novo. Não, foi assim. O meu pai, ele faleceu no começo do ano passado. Só que a gente não tinha contato. Não tinha contato por uma vontade dele. Só que ele era meu pai, né? Eu continuava acreditando que ele era meu pai. E aí ele faleceu, tal. E aí eu falei que eu não, né? Que eu tava indo pro velório e tal. E aí, quando eu voltei, eu não fiquei bem, assim. Eu fiquei bem, sabe? Porque foi uma coisa que a gente ficou muito tempo afastado. Acho que a gente ficou uns 10 anos sem se falar. E aí, tipo assim, tanto que foi a sobrinha dele que me ligou pra falar que ele tinha falecido e tal. Então, foi um choque pra mim, né? Tô me recuperando ainda, né? De todos os traumas. E aí, quando eu postei sobre isso, né? Que às vezes a gente fica tanto tempo sem falar com alguém e tal. As pessoas meio que quiseram... tipo, jogar pra mim, sabe? Tipo assim, quando tá vivo, não fala. E eu, tipo assim, mano, você nem sabe a história, sabe o contexto, o porquê, né, do afastamento. Exatamente. Tipo, eu tava dando um conselho pras filhas e pros pais pra não ter esse afastamento, porque às vezes o tempo acaba, né? No nosso tempo a gente não sabe qual que é e ele acaba a qualquer momento. E eu tava falando sobre isso e as pessoas, tipo... não entenderam, eu acho, sabe? Porque eu não expus a situação completa em respeito que ele não estava mais aqui, né? Eu acho que sempre tem os dois lados da coisa. Mas eu acho que um pai não tem que ficar sem falar com um filho, né? E aí eu estava falando sobre isso. E aí as pessoas... quase te cancelaram e ficaram jogando hate. Nossa, foram muito tipo, né? Você... tá falando, mas aí agora é fácil, né? Você foi, já que morreu, porque que não foi antes? E eu, tipo assim... Mas justamente porque você viveu, você tá aconselhando para que outras pessoas não tenham a mesma experiência, né? Diga pedra em mim lá. Olha só, não sabonetou. Ela respondeu, gente. É isso aí, nem é tão polêmica assim, tá vendo? É facinho. Sim. O pessoal fica com medo desse quadro. Então, já que você respondeu, você ganhou um presentinho. Pode abrir, vamos ver o que tem. Sim. Não ganhou o bolo, mas ganhou um presentinho, tá vendo? Vamos ver o que é. Ai, que legal!
Nossa, eu dei uma dica disso aqui. Olha só, acho que veio pra pessoa certa. É uma Sim, pranchinha. uma pranchinha. A minha irmã já testou a dela, que ela comprou uma igual, e disse que é muito boa, que esquenta bastante. Vou E é colocar bom na de minha deixar na bolsa. bolsa. Sim. Olha só, dá pra Olha, arrumar a gente. franjinha. Aí, eu ganhei um presentinho, gostou? Ai, eu adorei, obrigada. Que demais. Isso aqui é muito útil, viu? É, não é? Muito útil Facilita. pra cabelo. E também dá pra fechar... Sabe saquinho de salgadinho? Sei, eu já vi. Pacote de bolacha. Eu você vi um esquenta vídeo. É, e- é real Aham. isso? Olha só, uma dica dela, tá vendo? Amiga, você recebe muitas mensagens de seguidores, né? Sim. Tem alguma, assim, que te comoveu? Tipo, alguém que se inspirou em você, ou alguém que tava passando por uma necessidade, você ajudou de alguma forma? Você já recebeu alguma mensagem, assim, que mexeu com você? Sim, eu acho que... Eu acho que as que mais mexem comigo, assim, é quando é de meninas pedindo meio que ajuda, sabe? Perguntando pra mim se é normal. Ó, eu recebi uma mensagem de uma menina e ela tava me perguntando se era normal o padrasto dela olhar ela tomar banho. Misericórdia. Tipo, isso é muito pesado. Aham. Isso é muito pesado. Então, por isso a ideia da ONG também, porque eu sei que tem muitas meninas que não tem essa abertura pra conversar com outras pessoas, não tem essa orientação, sabe? Então, às vezes eu recebo algumas mensagens bem... E qual foi o conselho que você deu? Não, falei que não era normal, que era pra ela conversar com a mãe ou com alguém próximo, né? De uma pessoa de maior que pudesse ajudar. Falei pra ela não, né, tentar, tipo... comunicar alguém Sim. que aquilo estava acontecendo. Eu sei que tem algumas mães que não acreditam, né? Que acham que a pessoa tá inventando. Às vezes eu encontro algumas meninas e elas me contam histórias, assim, absurdas. Nós falamos sobre isso no segundo episódio do nosso podcast com o Fabiano Vigini. Ele veio aqui e ele contou que ele sofreu um abuso quando ele era criança, né? Por um tio. Sim. E aí nós colocamos um corte no meu Instagram. O corte, ele tá com 200 mil visualizações. E o que tem de gente invalidando o abuso dele, dizendo que é mentira o que ele tá falando, que ele é gay por conta disso, que desde que ele deveria morrer, que ele tava inventando a história. Tipo assim, comentários horríveis. E imagina isso dentro da sua casa. E ele falou exatamente isso, que ele tinha muito medo de ninguém acreditar nele. Sim. Né? E de fato, na época, a mãe dele não acreditou, enfim, e nem as pessoas da internet hoje, mesmo sabendo que isso acontece, continuam invalidando. Gente, é um assunto sério, isso acontece. Tem que ficar assim de olho nas crianças, nos adolescentes. Você não pode invalidar a experiência do outro, porque você não viveu na pele. Eu não posso dizer que foi pequeno, porque só ele sabe a dor e os traumas que isso causou nele. Então eu queria deixar esse alerta aqui para vocês. Fiquem de olho, tome cuidado, né? Não estamos dizendo para sair culpando todo mundo ou qualquer coisa. Não, mas... E não ter vergonha de falar. Exatamente. O que você passou, né? Porque eu acho que o que mais pega, assim, nas histórias que eu converso com as meninas é do tipo assim, eu não vou falar, senão não vão acreditar, isso é uma vergonha pra mim, vão achar que eu que tava, sabe, dando abertura, que eu que fiz alguma coisa que fez a pessoa, e não é assim, gente. As coisas acontecem e se você passou por isso, conversa com alguém. Conversa com alguém de verdade. Porque um trauma que a gente tem não apaga. Não tem borracha que apague um trauma, Deixa né? marcas pra vida e inteira. E aquilo pode te afetar de várias outras formas, né? Todo trauma, ele vai virando uma bola de neve dentro da gente e às vezes você pode até esquecer e você repetiu alguma ação que aquele trauma te gerou e você fala, nossa, por que eu tô me sentindo assim? E aí quando você vai ver, porque a coisa já virou uma coisona, né? Sim. Hoje qual é a preocupação, assim, ou como que você orienta com seu filho? O que você faz para que essas coisas não aconteçam? Eu sou um pouco paranoica. Eu sou um pouquinho paranoica. Eu sempre não deixo ele dormir em casa de amiguinho. Eu acho que criança não tem que dormir em casa de amiguinho. Eu tomo muito cuidado, assim, com pessoas de fora. Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado com quem é de dentro também, mas eu tomo muito cuidado, sabe? De não deixar ele exposto. Tanto que eu nem exponho muito ele nas redes sociais, porque é muito carinho que a gente recebe, mas a gente não sabe quem conhece a gente. E quando eu perdi essa minha segunda conta, eu recebi muitas ameaças. Ligaram na escolinha dele,
Então, uma coisa que eu sempre falo pras mães, gente, para de postar seu filho na escola, a hora que ele entra, o uniforme, porque é muito perigoso, né? Eu passei por isso. Eu senti na pele esse terror, sabe, do que é um bandido ligar na escola do seu filho e falar que você... eles ficaram falando que eu era golpista, um monte de coisa, e a gente sofreu muita ameaça na minha família. Foi um terror, assim, um terror mesmo que eu passei. Então, eu tomo muito, muito cuidado com isso. É de tomar cuidado E aí, mesmo. eu falo pra ele, né? Tipo, quem que... Não pode deixar ninguém pegar, né? Não pode deixar ninguém ver. Que bom, tem que orientar mesmo, desde pequeno, né? Não pode ter vergonha de falar isso Sim. com os filhos, né? Porque se você não ensina, o mundo vai ensinar de uma forma totalmente deturpada, E né? de uma forma que dói. Exatamente. Como você equilibra a sua vida, né, pessoal, sua vida de mãe, de esposa, com a vida de influenciadora? Então, geralmente eu posto vida real, né? Então, se eu tô aqui lavando a louça, eu coloco meu celular ali pra filmar e vou fazendo e tal. Eu tento não mostrar muito as pessoas. Porque na minha família, só eu que sou influenciadora. Então, as pessoas têm um pouquinho de vergonha. Então, se eu tô, tipo, na casa da minha sogra, tento não filmar. Quem não gosta de aparecer, não aparece nos meus stories. Mas quem gosta, a gente grava vídeo dançando, brincando. Eu tento sempre deixar esse limite, assim. Se a pessoa não gosta, eu não... Sabe? Porque Sim. eu sei que a pessoa pública sou eu. Uhum. E qual foi o impacto que a influência trouxe, assim, pra sua vida? Hoje você já consegue viver disso? Melhorou a sua situação financeira? Ainda tá caminhando? Como que você enxerga? Eu acho que ainda tá caminhando. Tá caminhando. Tá caminhando, hoje eu vivo só disso, né? Meu esposo, ele trabalha CLT, mas eu tenho a minha renda na internet. Só que na internet é muito... Um mês muito bom e outro mês não tanto. Um mês muito bom e um mês não tanto. Então, essa oscilação ainda me pega um pouco. A gente gravou aqui com a Paty Ribeiro, que ela é especialista em marketing de influência. E aí, falando sobre isso, sobre esse universo volátil, que um mês tem muita coisa, o conselho que ela deu foi realmente criar um infoproduto, por exemplo, igual eu te sugeri, uma mentoria, porque aí você não fica dependendo só das marcas entrarem em contato. Sim. Você tem o seu próprio produto. Sim. Eu falei que eu considero a gente como um shopping, né? A gente tem uma audiência que vem nos visitar todos os dias. Se não tiver produto na prateleira, o que eles vão levar para casa? Então é muito importante a gente não só ter a audiência e ter pessoas nos vendo todos os dias, mas sim também para a gente que vive disso, tem um trabalho como influenciador, fazer um produto para que as pessoas consigam consumir, seja um produto tangível que ela vai levar para casa, seja um infoproduto, algo digital, mas que você consiga fazer isso para que você não dependa só das marcas e tipo, tem mês que tem bastante, outro mês que tem pouco. Sim. Né? Qual foi o ensinamento mais valioso que você aprendeu durante essa jornada como influenciadora? Eu acho que o de ter persistência, de ser persistente naquilo que você sonha. Os seus sonhos, eles são seus. E às vezes a gente tem uma mania de achar que os nossos sonhos são grandes demais, que a gente nunca vai chegar naquilo. E eu nunca achei que eu ia ter 2 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores. Então, acho que você persistir no seu sonho. Se você tem aquele sonho, Deus nunca coloca um sonho no nosso coração que ele não pode realizar. Então, persiste no seu sonho. Que legal, que demais. Quais erros que você acha que os influenciadores que estão começando cometem? Desiste muito fácil. Igual você falou, né? De achar que, tipo, no primeiro vídeo vou viralizar. Eu, por exemplo, tô há 10 anos na internet e eu vi que foi uma construção. Tem pessoas que explodem de um dia pro outro, mas tem pessoas que não, tijolinho por tijolinho. E, por um lado, eu até prefiro, porque quando isso acontecer, do auge, da fama, eu vou estar mais maduro. Porque eu vou valorizar o processo, o caminho que eu percorri para chegar naquele momento. Porque as pessoas que viralizam de um dia pro outro, tipo assim, não sabem lidar com a fama. Porque não teve desafios durante o percurso. Então, chegou muito fácil, mas da mesma forma que chega muito fácil, também vai. Eu tô na internet há 7 anos, né? Que eu trabalho, assim, com a internet. E eu acho que esse tempo, ele é muito precioso. Porque você vai aprendendo, você cresce ali, você aprende a fazer um conteúdo ali. Eu acho que essas pessoas que crescem muito assim, boom, tipo do nada, sabe?
muito bom, você ganha muito dinheiro, né? Se você sabe aproveitar, você vai pra frente. Mas meio que se você não sabe, aquilo não valeu de nada, né? Tipo assim, você viralizou, você tem milhões de seguidores e acabou. Daqui a pouco... Sim, exatamente. Né? Qual foi a marca que você mais gostou de trabalhar? Oi? A marca que você mais gostou de trabalhar? Tem alguma que é a sua favoritinha? Eu gostei da Will Bank, que foi muito legal. Eles são bem bacanas e é uma coisa, uma marca que mostra a verdade, né? A gente conversou com o CEO lá da marca. Eu gosto muito de marcas de maquiagem, eu gosto da Max Love. Eles são muito legais. Eu acho que é uma coisa que dá tanto... É um produto que dá tanto pra uma pessoa com muito dinheiro comprar, como uma pessoa que não tem dinheiro. Então, eu gosto bastante. Ai, que eu tô lembrando agora. Amiga, você se vê assim, tipo, saindo das redes sociais e dando palestras, escrevendo livro? Eu tenho um sonho de escrever um livro. É? Sobre qual assunto? Eu quero escrever um sobre a minha história, que tem várias coisas, e um de mãe mesmo, como se for um manual de sobrevivência da vida adulta. Ah, que bonitinho. E isso também, né, já agrega em todo o universo da criação. ONG, mentoria, livro. Uma coisa vai se encaixando com a outra, né? Sim. Às vezes a gente acha que tá desconecto, mas tudo faz parte do nosso propósito. Sim, verdade. E aí a gente vai fazendo, igual aquela frase, né? Comece, depois melhore. Sim. Porque às vezes a gente se limita, fala assim, mas escrever um livro tá tão longe. Tipo, tem que arrumar editora, fazer isso, aquilo. Escreve. Primeiro você escreve, aí daqui a pouco você vai conhecer alguém que já colocou numa editora. Aí você pergunta pra pessoa. Sim. E quando você vê, as coisas já estão, tipo um quebra-cabeça já tá montado. E as coisas já aconteceram, né? Eu falo que o universo, ele manda coisas. Quando você coloca uma coisa que você quer na sua cabeça, você vai ver aquilo em tudo. E eu acredito muito que nada é por acaso, né? Então, quando você vê uma coisa, você fala, ai, nossa, eu queria... Pode ver, quando você fala, ai, eu quero muito ter um carro. Você virou a esquina o carro. Gente! Ou você compra um carro vermelho, aí você começa a ver um monte de carro vermelho. Porque né? aquilo tava no seu caminho. Eu acredito muito nessas coisas. Você é uma pessoa que acredita no quê, assim, espiritualmente? Tipo, você tem a sua fé, a sua crença, tem uma religião? Eu sou batizada na igreja católica, mas eu não vou em missa, essas coisas, eu sou batizada. Mas eu acredito em muitas coisas além disso. Tipo assim, eu gosto muito de ver louvor, de ouvir pastores falando, dando a palavra. Mas eu gosto muito dessa coisa de energia, de universo. Eu acredito em tudo, sabe? Eu acho... Nossa, eu fico impactada quando alguém é de uma religião, assim, diferente. Eu falo, menina, me conta, mas como que é? Tá aberta a aprender, a Nossa, conhecer, assim, né? eu acho que Deus, o universo, a espiritualidade tá aí pra gente, né? Não tá preso numa caixinha. Que legal. Como você se vê daqui 5 anos? Muito rica. Ai, também, em nome de Jesus. Receba. Eu quero ficar muito rica, porque eu acho que o dinheiro, ele traz, sim, muitas felicidades, muitas coisas. E eu tenho grandes projetos, eu quero ajudar muita gente. E Que demais. eu me vejo grande, se Deus quiser. Amém. Recebe aí a riqueza. Amiga, agora a gente vai passar por um quadro que eu vou colocar algumas figurinhas, algumas pessoas na tela. Tá bom, deixa eu tomar minha aguinha aqui. Toma aí. E aí, eu tenho 2 plaquinhas aqui, ó. A plaquinha da ovelhinha, que é uma pessoa boa, que você gosta, que você quer ter por perto, que você quer estar ali no seu rebanho junto com você, no seu hall de amigos. E do lobo, que é aquela pessoa mais traiçoeira, sabe? Que você tem que ficar meio desconfiado, ou que você não gosta muito, não gostou da atitude, de uma fala, tá? Pode ser relacionado a isso também. Aí eu vou te dar as plaquinhas e eu vou falar os nomes que estão ali na tela e você levanta a sua opinião sobre essa pessoa. Vou deixar assim pra eu conseguir. Isso. Olha lá. Lobo ou ovelha? Virgínia Fonseca. Acho que é ovelha, eu gosto Você dela. gosta do conteúdo gosto. dela, da rotina com as filhas? Eu gosto dessa vibe que ela passa de família, sabe? Que ela é muito família, ela sempre tá com a família, né? Você vê que ela não fica muito nesse meio de influenciadores e eu acho que eu sou muito assim, sabe? Eu acho que... Uhum. Eu vi que recentemente ela postou uma foto do bebezinho que tava doente. Sim. E aí ela chegou a postar no perfil dela, a foto de perfil do Instagram. Eu vi. Aí o público criticou e aí ela tirou. O que você Sim. pensa sobre isso? Eu, como uma mãe que não exponho, é uma coisa que eu não faria. Mas é aquilo, né? O livre-arbítrio. Uhum. Aí as pessoas... Mas é uma coisa que eu não faria.
Porque eu não gosto dessa exposição, assim, muito com o meu filho. Então... Tá, você não coloca o seu filho na frente do engajamento, assim, né? Não. Quer dizer, o engajamento na frente do seu filho Não. chato, né? Tá. Maíra Card. Conhece? Conheço. O que você acha dela? Eu acho que... Um lobinho? Não que ela seja uma pessoa ruim, né? Porque eu não conheço. Mas eu acho que ela é bem inteligente, assim. Sim. Sabe? Tipo, bem... igual. Eu não sei se você viu agora a nova proposta dela de vídeo. De vlogs. De que acompanhar a rotina dela toda. Meu, eu achei isso sensacional. E isso é muito estrategista, né? Que, tipo assim, você quer saber como é a vida do famoso e tal. Então, eu acho que ela é bem... Mas você acha que ela é um lobo por ser um lobo manipulador ou por ser alguém que tem uma malícia por trás? Acho que é uma malícia. Num sentido bom? Porque não... então continua colocando a ovelhinha. Tá. O lobo é mais por um sentido mais ruim. Tá bom. Tá. A ovelhinha, ela também pode ser esperta, inteligente. O lobo é mais tipo, eu não gosto da ação dela, sabe? Tipo, ela é meio manipuladora com os fãs, com os projetos. Tá. Então, ovelhinha pra Maíra, né? Isso. Tá. A Isa. Agora foi mãe também. Ela já teve o filho? Teve. Tá, já teve. É que geralmente quem é cantor parece que não posta muito, né? Sim. Então a gente não tem muita proximidade, assim. Eu acho que ela é tranquila. Neutra. Neutra. Tatá Staniek. Eu acho ela fofa. Ela tem também 2 filhinhos, né? Mostra a rotina dos fofa. filhos. E eu acho que ela tá bastante tempo na internet e nunca saiu nada. Assim. Exatamente. Nunca entrou em polêmica, né? Sim. E olha que ela tem um podcast e algumas falas no ao vivo acabam saindo, né? Mas ela é bem tranquilinha. Sim, eu acho ela bem... Só teve a polêmica dela com a Bu, né? Que era outra host que apresentava junto com ela, mas... Mas eu acho que deve ser ela amizade. soube lidar também com isso, né? Sim. Sandy. Acho que é ovelhinha. Você gostava das músicas dela ou não? Tipo, Gostava. Nossa, tinha um vídeo, acho que é do inverno lá. Chega o verão. Nossa, eu tinha uma fita. Eu assisti aquele... Que demais. Entregou a idade, amiga. 27 aninhos. Bianca Andrade, Boca Rosa. Eu adoro. Eu acompanhei ela da fase do YouTube. Tipo, antes dela ser... Quando ela era ruiva, né? Eu também acompanhava. Eu assistia vários vídeos. Eu gosto dela. E agora ela também tem um filhinho, né? Você vê que eu coloquei só perfil de mães, né? Todas são mãezinhas e cada uma faz uma forma diferente, né? Deixa uma mensagem para as mamães que te acompanham e ainda sente muita dificuldade, assim, em criar os seus filhos ou foi pega desprevenida. O que você diria para elas? Que tudo passa, que às vezes a gente sente muito medo, mas aquilo... Você vai ver que tudo tem um propósito. Então, não se apega ao seu medo. Curte cada momento, porque as coisas passam rápido demais. Os nossos filhos crescem. E quando você vai ver, você só tá vendo a fotinho dele bebê. Não se apega, porque fulano passou por isso. Não, vive o seu momento de mãe. Eu tenho certeza que você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Ai, que fofo. Amiga, o papo foi excelente, passa muito rápido. Eu amei ter sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você. De estar aqui. Incrível. Tenho certeza que o público gostou. Suas considerações finais. Fala seu @ também pra galera te seguir. O meu @ é Lari Ribeiro, no TikTok e no Instagram. Eu tenho também um canal no YouTube, também crescendo. E aí, quem quiser acompanhar a nossa rotina, tamo lá. Gostou de estar aqui? Nossa, eu adorei! Nossa, eu tava muito nervosa, mas agora... Ó, vê até um sinal do céu, assim, ó. Trim, pra fortalecer que você gostou. Nossa, eu adorei. Foi muito bom. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Você é uma pessoa... Que bom. Quero te ver mais vezes. Que venha mais eventos, mais parcerias, mais marcas, se Deus quiser. Gente, e você que quer também ter o seu podcast aqui na Ideale Treinamentos, você consegue fazer o seu podcast personalizado do seu jeitinho, né? Tem equipamentos de excelência, uma equipe de produção muito boa, né? Tudo aqui é instagramável, então, além do cenário, aqui cada cantinho é muito bonitinho. E nós abrimos aqui também para criações de conteúdos de aulas, de cursos, de mentoria, de podcast. Então, escreve aí no site www.idealetreinamentos.com.br e conheça um pouquinho
mais sobre tudo que acontece aqui. Quero te agradecer por vocês estarem aqui sempre. Tem outros episódios também, assim, um mais maravilhoso que o outro, de diversos temas. Já passou por aqui Mama Brusqueta, o Caco do Túnel do Amor, já passou a Ariela do Casamentos às Cegas, o Rian do Rancho do Maia, vários outros convidados excelentes, igual da minha amiga. Então, tenho certeza que você vai adorar. Se inscreve no canal, deixe seu comentário e também me siga lá no Instagram, tá? @IagoLesser. Eu amei a presença de vocês. Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente. Obrigada.